e, obviamente, novas crianças poderão chegar também com a gente. Queridos, vamos para a mensagem, esse tempo oportuno de ouvir o que Deus tem para a gente. Nós começamos domingo passado essa série de mensagens, Recentralizar. E nós falamos sobre a importância de ter um anseio pelo novo, pelo renovo. Não apenas saber que Deus faz, mas partir também do nosso coração o desejo de viver o auge da nossa espiritualidade com Deus, de buscar intensamente a presença desse Deus. Aquilo que talvez a pandemia tenha tirado de nós podemos agora, com todo o nosso coração, buscar o renovo em Deus. E essa série de mensagens, como já falei a semana passada, o recentralizar. A função recentralizar do GPS é um retorno para o trajeto natural determinado por ele. Isso ocorre logo após o usuário procurar outros caminhos. Então, quando você coloca no seu GPS o destino que você quer chegar, e você então, de repente, no meio do caminho, decide dar uma ampliada na visão, e você amplia a telinha do seu GPS, o que acontece? Você sai do caminho, a linha azul está lá do outro lado, você sai, e aí aparece a opção recentralizar. E quando você clica em cima dele, automaticamente volta para a faixinha azul e volta para o trajeto natural da estrada que você vai percorrer. Porém, para que ele retorne a mostrar o trajeto natural, é preciso que o usuário aceite sua sugestão. Então, se você não clicar em cima da telinha e aceitar, simplesmente você vai continuar com a tela ampliada e não vai estar vendo o percurso natural para chegar até o seu destino. A primeira atitude que nos conduzirá para a necessidade de recentralizar o trajeto é deixar de ouvir as orientações do GPS. Sabe quando o GPS vai dizendo, 800 metros vira à direita, e você passa direto, não ouviu? E aí então ele vai começar a dar a você outras opções para você fazer outro contorno, outro retorno, e aí então o GPS continua insistindo para você voltar ao caminho natural, ao caminho real para você chegar a determinado destino. Mas o porquê que nós deixamos de ouvir as orientações do GPS? O que nos faz deixar de ouvir? Primeiro, as distrações do caminho. Você começa a perceber as paisagens, começa a ver o que está acontecendo ao seu redor, e aí você deixa de ouvir o que o GPS está instruindo você. As outras conversações. Se você está com pessoas no carro, você começa a conversar, dialogar, e aí a conversa vai fluindo e você já não mais consegue ouvir o que o GPS está dizendo. A convicção pessoal do melhor trajeto. Aqui nós homens somos especialistas em fazer isso. Nós sabemos qual é o melhor caminho, sabemos como chegar lá e nós paramos de ouvir o que o GPS está nos dizendo, o caminho que está nos apontando. Quando damos conta, estamos perdidos, distante do trajeto real que nos conduziria até o destino esperado. Deixamos de ouvir a voz do GPS e saímos do caminho e estamos longe demais aonde nós queríamos chegar. Queridos, e isso traz algumas consequências. Eu vou relatar algumas aqui. A primeira delas, problemas com a esposa. Se você é casado, insistiu em não ouvir o GPS e percebeu que está longe demais do caminho, o primeiro problema que você vai ter é com a sua esposa. Segundo, orgulho passa a agir e não queremos reconhecer o erro. Não, eu sei que tem uma estrada, eu sei que tem uma viela que eu vou entrar aqui, eu sei que tem um atalho. Fica tranquilo que eu sei aonde chegar. Os custos da viagem tornam-se mais caros. Primeira vez que eu vim para Araraquara, vim de Ponta Grossa para cá, e aí tem uma ponte para quem vai para Bauru e para quem vem para Araraquara. E eu passei reto. O primeiro pedágio é o mais caro que eu paguei na minha vida. E aquilo custou muito para eu poder ir e teria que voltar ainda. E aí então a gente percebe o quanto que torna mais caro quando nós erramos o caminho, o percurso é maior. Os perigos por andar em um trajeto desconhecido. E aí você não sabe onde você está. E aí você não tem certeza por onde andar. Afastar-se cada vez mais do destino desejado. Está aqui, você ampliando e sai da onde você deveria chegar. Eu sei que você deve estar se perguntando, o senhor é pastor ou um guia de viagem? O senhor está pregando ou está vendendo para nós um GPS? Mas deixa eu trocar a primeira frase. A primeira atitude que nos conduzirá para a necessidade de recentralizar o projeto é deixar de ouvir as orientações de Deus. Faz sentido agora? Quando nós estamos no caminho, no trajeto, deixamos de ouvir a voz de Deus, é hora então que algumas coisas acontecem. E o que nos faz deixar de ouvir as orientações de Deus?
as distrações do caminho. Nós começamos a colocar coisas na nossa estrada, nós começamos a perceber que coisas estão acontecendo ao nosso redor, e nós deixamos que aquilo comece a tomar conta da nossa agenda, a dar preferência ao nosso coração, e nós percebemos então que nós deixamos de ouvir o que Deus tem a falar para a gente, pelo simples fato que as distrações têm tirado de mim esse foco. As outras conversações, as ideologias deste mundo, as filosofias que os homens têm inventado, as conversas que corrompem os bons costumes, a maneira que eu começo a me alimentar daquilo que não vem do coração de Deus. E a partir disso, então, eu deixo de ouvir a voz de Deus. Eu quero agradecer a Denise aqui, que deve ter visto o esboço que eu mandei para o Mateus, e na oração ela falou tudo aqui. Nós queremos ouvir apenas a voz do Senhor. Mateus falando que não, isso é de Deus, queridos. Aí nós precisamos ouvir a voz de Deus, calar as outras vozes, mas nós muitas vezes calamos a voz de Deus para ouvir aquilo que o mundo está dizendo. A convicção pessoal do melhor trajeto. Não, eu sei, eu preciso voltar, eu preciso me firmar, eu preciso saber o que Deus quer para mim, porém eu sei exatamente o que eu quero para mim. Eu tenho certeza que vivendo dessa maneira eu vou ser feliz. Eu tenho certeza que esse é o melhor trajeto para a minha história. Quando damos conta, estamos perdidos, distantes do trajeto real que nos conduziria até o destino preparado por Deus. Quando a gente percebe, a gente se afastou demais de Deus. Quando a gente percebe, já não temos mais aquela mesma vontade de ouvir a palavra de Deus. Já não temos mais aquele ânimo de estar na casa de Deus, porque nós deixamos de ouvir. E aí, as consequências. As consequências de deixar de ouvir a voz de Deus. E a primeira delas é problemas com a esposa, é problemas com o marido, é problemas com os filhos, é problema no ambiente familiar. E nós passamos a perceber que aquela harmonia que nós tínhamos, aquela paz que nós vivíamos, ou aquela expectativa que nós tínhamos na relação com o outro, a partir do que Deus estava construindo na nossa história, a gente percebe que começa a ficar cada vez mais distante. Porque eu passo a ouvir as vozes ao meu redor e deixo de ouvir a voz de Deus. Orgulho passa a agir e não queremos reconhecer o erro. Ah, não estou tão longe de Deus, não. Ah, pastor, o senhor falar um negócio desse, eu não estou assim tão distante. Eu continuo com a minha fé, eu continuo ali com as minhas orações, eu até continuo com as minhas leituras. Os custos da viagem tornam-se mais caros. O pastor Ezequiel costuma dizer uma frase que o pecado nos leva num lugar mais longe do que nós queríamos estar. Quando nós percebemos que nós desviamos o que Deus tinha para a gente, e nós começamos a perceber o preço que nós estamos pagando por nos afastar dele, a gente percebe que se tornou um caminho muito mais custoso. Os perigos por andar em um trajeto desconhecido. Nós estaremos na nossa própria sorte. Nós andaremos segundo a nossa própria vontade. E aí andar por esses caminhos, nós não sabemos o que pode acontecer. O que nós sabemos é o que Provérbios 14:12 fala, que é caminhos que ao homem parece direito, mas ao seu fim são caminhos de morte, e até mesmo na alegria chora o coração. E aí então nós passamos a andar por um caminho desconhecido e afastar-se cada vez mais do destino desejado. Aquilo que Deus tinha para a minha vida, para a minha família, aquilo que Deus tinha para os meus filhos, aquilo que Deus tinha para a minha igreja. Eu começo a perceber que cada vez mais eu vou distanciando, porque eu deixei de ouvir a voz daquele que deveria conduzir a minha vida. E aí o texto que nós já falamos a semana passada. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui uma repreensão à igreja de Éfeso, mas também uma questão pessoal do apóstolo Paulo. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O desejo, então, que ele acreditava andar pelo caminho certo, sendo um perseguidor da igreja, um perseguidor daqueles que estavam no caminho, aqueles que entregaram o seu coração a Cristo. Mas chega um momento que ele percebe que o GPS dele estava na direção errada. E ele retorna. E ele entende que a vida dele, agora, o único sentido era na direção do Cristo. Ambas apontam uma mesma realidade. Pessoas que sabem o trajeto correto, porém estão fora do percurso natural, apenas por deixar de ouvir a voz que devia conduzi-las pelo caminho. A voz que deveria nos orientar, a voz que deveria nos conduzir, nós simplesmente tapamos os ouvidos para ela
e passamos a andar na nossa própria direção. É preciso acionar o recentralizar, lembrar, pois, de onde mudaram a rota, arrepender-se e voltar às práticas, às primeiras obras. É preciso entender que em um determinado momento, muitos de nós deixamos de ouvir o que Deus tinha para nós. Andamos segundo a nossa própria vontade, na nossa própria rota. E, infelizmente, nos afastamos do caminho natural. Mas, graças a Deus, nós somos chamados ao arrependimento. Nós somos chamados para poder recomeçar na caminhada com Deus. E nós temos a possibilidade de voltar a ouvir o que Deus tem para a gente. E basta tomar uma decisão. Como eu falei, o recentralizar, você precisa aceitar a sugestão. E quando Deus fala sobre arrependimento, sobre santificação, não é apenas uma obra do Espírito Santo. Eu preciso entender que parte também do meu coração o desejo de parecer-me cada vez mais com Cristo Jesus, para que eu possa desfrutar daquilo que Deus tem para a minha história. Semana passada a gente conversou sobre o ânimo. Hoje que eu quero conversar com vocês, é preciso anseio por ouvir e disposição em obedecer. É preciso anseio para ouvir e disposição para obedecer à voz de Deus. E o texto, Neemias capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Neemias capítulo 8, verso 1 ao 3. Abre bem no meio da Bíblia e vai caminhando de ré, já que é um GPS. Aí você vai chegar em Neemias. Diz assim, versículo 1. Aí você pode permanecer com a sua Bíblia aberta aí. Em chegando ao 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Começou de manhãzinha, foi até o período da tarde, uma longa mensagem, uma longa leitura, e o povo tinha os ouvidos atentos à lei, ao livro da lei. Queridos, esse é um momento crucial para a história do povo de Deus, o momento que eles saem agora da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, e retornam para Jerusalém, para uma reconstrução religiosa e política. E aí então começa a reconstrução dos muros ao redor de Jerusalém e também a reconstrução do templo. E aí então, para que isso se tornasse possível, Deus começa a conduzir esse povo, e esse povo iria então reconstruir os muros, reconstruir o templo, mas também reconstruir a sua espiritualidade. Mas a grande pergunta que fica é, por que que esse povo ficou por 70 anos cativo na Babilônia? O que conduziu Deus pesar a mão sobre o seu povo, de tal forma que trouxesse a eles esse castigo para que eles pudessem, durante 70 anos, permanecerem no cativeiro da Babilônia? Algo muito simples. O povo de Deus deixa de ouvir a sua voz e passa a andar por caminhos tortuosos. O povo de Deus deixa de dar ouvidos ao que Deus falava, o que Deus enviava os seus profetas, e o povo não ouvia, não obedecia a voz de Deus. E um dos profetas mais ativos nesse período, e um pouco antes, pelo menos pegou 5 reis, que conduziu o povo a essa perdição, e durante o seu ministério ele se levantava e trazia a palavra de Deus, que era Jeremias. Olha o que Jeremias diz em capítulo 6, versículo 10. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Então o profeta Jeremias anunciava, ele avisava, ele alertava aquele povo.
Mas o povo não queria ouvir a instrução de Deus, não queria ouvir os conselhos de Deus, e pior ainda, a palavra é algo vergonhosa e não gostavam dela. E aí então Jeremias, mais uma vez, ele traz ao clamor de Deus aquele povo para que se arrependesse, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então trazia a mensagem dizendo assim: vocês precisam mudar, vocês precisam voltar a ouvir a palavra de Deus, vocês precisam voltar a ouvir as instruções de Deus, para que vocês possam continuar vivendo nessa terra que foi dada a vocês. Mas queridos, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra. Aqui, quando ele fala o meu servo, ele mostra a autoridade que ele tem sobre toda a terra. E aí então ele vai usar agora a Babilônia, o rei Nabucodonosor, para dominar. E assim o povo de Deus busca refúgio no Egito, achando que o Egito poderia defendê-los. Mas simplesmente a Babilônia era mais poderosa, toma para si, e esse povo vai ser levado ao cativeiro, e por 70 anos irão sofrer essa realidade. Mas olha o que Ezequiel disse: então me respondeu, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue, e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. É impressionante o quanto nós deixamos de ouvir a palavra de Deus e andamos segundo a nossa própria vontade, na nossa própria direção, fazemos escolhas erradas e percebemos que nos afastamos do caminho e esquecemos o que Deus tinha falado aos nossos corações. Mas quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, a primeira atitude nossa é de Provérbios 19:3, que a estultícia do homem corrompe o seu caminho, mas é contra Deus que o seu coração se levanta. E aí então nós começamos a sentir a ausência de Deus, começamos a deixar de sentir Deus agindo na nossa história, e parece que Deus já não ouve mais as nossas orações, parece que Deus já não se importa mais com a gente. É exatamente isso que está acontecendo com esse povo, um povo que deixou de ouvir, mas agora as coisas começam a sair do controle. E o que eles dizem? O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Queridos, quantas vezes na nossa história nós fazemos isso? Deus vem com a palavra dele e nos orienta, Deus vem com a palavra e nos direciona, mas nós queremos andar segundo a nossa própria vontade. Mas quando as coisas dão errado, é hora que eu falo assim: Deus não se importa comigo. Eu não consigo enxergar esse Deus na minha história. Eu não consigo entender por que Deus permitiu isso acontecer comigo. E aí então vem a restauração desse povo. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E Deus mais uma vez mostra a sua fidelidade para com a sua própria palavra, e cumprindo-se os 70 anos, Deus levanta agora Ciro, e Ciro agora é o libertador do seu povo, e Ciro dá ordem ao seu povo de voltar à sua terra, para que eles pudessem então reconstruir. E aí, queridos, um deles que volta é Esdras, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então Esdras volta com parte daquele povo, com uma missão, de reconstruir a espiritualidade daquele povo voltar a ouvir a voz de Deus, de voltar a ouvir a lei, os livros de Moisés, de poder entender o que Deus tinha para a história daquela nação. E a partir dessa história, nós temos 3 pontos a destacar do povo de Deus. Primeiro ponto: voltar para casa não é sinal de que já está tudo certo. Nós temos um costume que passou um problema, passou uma circunstância, uma situação, e as coisas aparentemente melhoraram, e nós achamos que está tudo bem.
Ah, já passou, já é um novo momento, ficou para trás. Mas, queridos, não bastava voltar para Jerusalém, não era apenas voltar à terra prometida, eles precisariam rever os seus conceitos, eles precisariam voltar a temer a esse Deus, e era preciso reconstruir a espiritualidade daquele povo. Então não basta olhar que a vida está normalizando, não basta apenas achar que agora as coisas estão mais tranquilas, e aí talvez eu não precise tanto ouvir a voz de Deus. Voltar ao templo não significa espiritualidade saudável. Eles voltaram a reconstruir o templo, mas o que acontece é que com o passar dos dias, eles se importam mais com suas próprias casas, eles se importam com suas próprias finanças. E aí o profeta Ageu se levanta, e ele traz a condenação sobre aquele povo, porque eles viviam morando em casas enfeitadas, em casas restauradas, porém o templo estava abandonado, a obra havia sido deixada de lado. Muitas vezes nós achamos que apenas voltar à igreja, ao culto presencial, já é o suficiente, a nossa espiritualidade já está saudável. Não, queridos, é apenas um processo, é apenas parte desse processo. Então nós não podemos nos enganar que apenas estar na igreja tudo está bem, não. Nós precisamos restaurar algumas coisas na nossa história. E receber o favor de Deus não esconde a necessidade de mudar. Se Deus está nos dando uma oportunidade de recomeçar, não pense que apenas porque Deus foi favorável a nós, que Ele não exige de nós uma mudança. Não pense que Deus vai nos aceitar como nós somos. Ah, pastor, Deus vem do jeito que você está, que Deus aceita a forma que você é. E o livro Maravilhosa Graça diz o seguinte, que Deus nos chama como nós estamos. Mas o amor dele é tão grande para com a nossa vida, que Ele quer nos transformar exatamente naquilo que Ele deseja para nós. Então, quando nós olhamos essa realidade de receber o favor de Deus, não pense que agora, porque o mal saiu, o problema se resolveu, a circunstância mudou, está tudo bem. Não, nós precisamos entender. É preciso recentralizar a vida na palavra de Deus. É preciso voltar-se à palavra, voltar a ouvir a palavra e voltar a permitir que esta palavra direcione a nossa vida. E aí nós temos 4 lições para aprender com esse povo. É preciso anseio por ouvir e disposição em obedecer. E a primeira lição, reacender um desejo genuíno em ouvir a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos reacender isso. Ter alegria, o prazer, o desejo de ouvir Deus falando ao nosso coração. E isso não vai acontecer comigo, não vai acontecer num domingo à noite. Isso vai acontecer diariamente na nossa vida, com o nosso desejo genuíno de ouvir, de buscar, de querer ouvir o que Deus tem para a nossa história. É deixar de ouvir as outras vozes, é deixar de ouvir as ideologias deste mundo e voltar a desejar ardentemente ouvir o que Deus tem a falar no nosso coração. Olha o que diz o texto. Desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e aos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. É a sede, o desejo de ouvir, ao começar o dia até o meio-dia, ouvindo a lei de Deus, tendo prazer e desejo atento de ouvir o que Deus tem a falar. Olha o que Martinho Lutero diz: melhor é ter alguma dificuldade em ouvir o Evangelho, do que não ter qualquer dificuldade em ouvir o que está bem longe de ser o Evangelho. É muito melhor, pastor, eu não consigo entender o que o senhor prega. Ah, pastor, eu leio a Bíblia, eu não consigo compreender o que ela diz. Ah, pastor, eu não entendo muito bem o Evangelho. Mas ouça, procure ouvir, procure conhecer, procure se aprofundar, porque é muito melhor ter dificuldade em ouvir o Evangelho do que a facilidade de ouvir o que o mundo está ensinando. Ouvir o que as teorias desse mundo têm tentado direcionar a nossa história. Desejar genuinamente ouvir a palavra. Também readquirir a reverência e a submissão para com a palavra de Deus. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém e amém. Aqui foi um erro, porque era 3 améns. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Brinquei aqui, porque eu falo 3 vezes amém, então faltou um amém aqui. Mas, queridos, inclinaram-se a adorar o Senhor com o rosto em terra.
A partir do momento que eles ouviram a mensagem, que Esdras se colocou em pé e leu aquilo que Deus havia dito ao seu povo, a reação daquele povo foi dizer amém e amém, e eles levantando as mãos, inclinaram e adoraram ao Senhor, a reverência para com a palavra e a submissão para com a palavra de Deus. Nós precisamos voltar a ter essa realidade na nossa vida. Nós precisamos entender a soberania de Deus, e essa soberania é demonstrada na maneira que Ele conduz a nossa história. E aí eu preciso ouvir mais o que Deus tem a dizer. Olha o que John MacArthur disse: como cristãos, nós enfrentamos uma escolha clara: ou acompanhar o espírito da época e reduzir a autoridade das Escrituras, ou aceitar as Escrituras e colocar a sua autoridade e nós mesmos contra o resto do mundo. Se o mundo está se desviando, se o mundo conta passos largos para o inferno, para a condenação, se o mundo continua rejeitando a palavra de Deus, qual que é o nosso papel? É ter reverência e submissão para com a palavra. E assim, então, essa submissão e reverência é entender que a palavra tem autoridade sobre a nossa vida. Não é a autoridade que o mundo tem, não é a autoridade que o mundo dá às palavras, mas a autoridade que o próprio Deus dá. E aí, então, quando isso é a palavra de Deus, eu tenho que ter reverência e submissão. E se a palavra de Deus fala ao contrário do que o mundo está vivendo, eu preciso me levantar contra o mundo. Eu preciso rejeitar as verdades deste mundo. Eu preciso rejeitar as filosofias, as ideologias deste mundo, para que apenas a palavra de Deus seja que direcione a minha vida. É calar as outras vozes, para que somente Deus seja o Senhor da minha história. Resgatar a vontade de aprender a palavra de Deus. Queridos, olha o que acontece no texto. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. O que nós fazemos aqui, ou tentamos fazer aos domingos, nós lemos a palavra de Deus e tentamos explicar um pouco dela. É o que Esdras estava fazendo, é o que os outros que Esdras havia convocado estavam fazendo com o povo. A lei diz isso, ó, se você fizer isso, você colhe esse fruto. Mas se você não escolher a bênção, você vai colher a maldição. E aquele povo então tinha sede de aprender a palavra de Deus, porque tinha consciência que no passado um alto preço foi pago, porque deixaram de ouvir o que Deus tinha a dizer. Queridos, o quanto nós estamos dispostos a ouvir e aprender essa palavra de Deus. Lutero, de novo, pare em cada versículo da Bíblia e, por assim dizer, sacuda cada ramo dele, para que, se possível, pelo menos caia algum fruto. Comece a ler a palavra de Deus, mas com anseio e desejo de aprender. Comece a pegar o texto e remoer o texto, cada vez se alimentar daquele texto, ficar trabalhando na mente e no coração, até entender o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a nossa história. Quando nós olhamos o que Deus fala na sua palavra, não é apenas ler, mas é procurar compreender, procurar meditar e procurar colocar em prática o que Deus tem para a gente. Mas quando nós olhamos todos os recursos que nós temos nas mãos hoje, nós temos um Google da vida, que tome cuidado com as pesquisas que faz também, que às vezes você vai levar para as teorias aí diz que é teologia, mas é teoria. Mas procure bons livros, procure boas pessoas, procure pessoas para você conversar, dialogar, boas leituras, para que nós possamos conhecer cada vez mais a palavra de Deus. O que acontece hoje é que muitas pessoas, muitos cristãos, não têm o mínimo conhecimento do que Deus fala na sua palavra. E aí nós passamos a semana toda sem ler, a semana toda sem pesquisar, sem procurar ouvir boas mensagens. E aí como que isso vai alimentar a nossa vida? Esse povo tinha prazer em ouvir. E por fim, reencontra alegria em viver a palavra de Deus. Queridos, nós estamos sim machucados, feridos. Muitos de nós estamos esgotados fisicamente e emocionalmente por tudo isso que aconteceu no período da pandemia. E aí muitos de nós deixamos aquele desejo ardente de viver o que Deus fala na sua palavra. Mas nós precisamos reencontrar esta alegria de poder viver o que Deus diz na sua palavra. Então, todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. O que faz com que aquele povo volte a ter alegria em viver. Aquele povo começa a entender de novo, a compreender o que Deus fez na história do seu povo, o que Deus havia prometido, e aquela volta para Jerusalém
Era uma grande oportunidade de recomeçar e agora fazer diferente. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aí o grande desafio nosso de amar a Cristo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Cristo, o Verbo, a palavra de Deus encarnado. Esse verbo, essa palavra, o próprio Deus encarnado agora nos revela, nos traz essa realidade, e nós aprendemos com Ele, nós ouvimos dEle, nós nos alimentamos a partir dEle, e quando nós permanecemos nele, e essa palavra permanece no nosso coração, nós podemos pedir o que nós quisermos, e nos será feito. E aí você vai dizer assim, pastor, então o que eu pedir para Deus, Deus vai dar? Não. O que o texto de João 15 está dizendo é o seguinte, a palavra dele permanece no seu coração. E você vai pedir o que você quiser e será feito. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Significa que nós aprenderemos a orar, aprenderemos a pedir a Deus de acordo com a palavra dele. E aí quando eu pensar na minha vida, quando eu pensar na minha família, quando eu pensar nos meus negócios, quando eu pensar na minha espiritualidade, quando eu pensar em cada área da minha vida e colocar-se em oração na presença de Deus, eu vou orar pela minha família de acordo com a palavra de Deus. E aí eu vou ter prazer de aprender e de viver essa palavra no ambiente familiar. Mas quando eu começar a orar em relação aos meus negócios, eu vou entender que Deus vai direcionar a minha vida e eu vou ter prazer em ouvir o que Deus tem a dizer e os meus negócios serão direcionados a partir do que Deus tem para mim. E aí todas as áreas da minha vida, eu vou ter alegria em viver a palavra de Deus. Queridos, é preciso anseio por ouvir a disposição em obedecer, reacender um desejo genuíno, readquirir a reverência e a submissão, resgatar a vontade de aprender a palavra e reencontre alegria em viver a palavra de Deus. Mas quando nós olhamos o recomeço de toda a nossa história, é difícil, é algo pesado demais. Poder agora aparar as arestas que nós construímos ao longo desse tempo que muitos de nós nos afastamos, o quanto de nós deixamos de ouvir o que Deus tinha a dizer para a gente. E aí então isso é algo custoso demais. Reconstruir os muros, 52 dias reconstruir os muros. Mas a espiritualidade daquele povo era algo mais custoso, mais pesado e mais longe. Quando nós olhamos então a volta aparente da nossa vida em relação a Deus, nós estamos voltando, a igreja está voltando, graças a Deus por isso. Então essa parte visível nós já temos construído. A parte visível já se tornou real na nossa vida. Mas agora precisa ser trabalhado o coração de cada um de nós. Nós precisamos voltar a ouvir o que Deus tem a dizer a cada um de nós. Nós precisamos voltar a guardar essa palavra, aprender dessa palavra e a viver essa palavra. Mas o grande problema é que nós estamos cansados, nós estamos esgotados e muitos de nós não temos mais forças para recomeçar. Mas queridos, quem disse que é na nossa própria força? Quem disse que o que Deus fez àquele povo foi a partir da força do próprio povo? Não. Olha o que diz Jeremias 8:10. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É a alegria que Deus tem de ver o seu povo retornando, a alegria de ver o seu povo ouvindo a sua palavra, a alegria que Deus tem de ver o seu povo submisso àquilo que ele tem ensinado, ver o seu povo arrependido dos maus caminhos que andaram e voltar-se para a presença de Deus com o desejo de aprender, de andar com ele, de alcançar, como falamos semana passada, o seu auge na espiritualidade. Essa alegria, então, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos dar força para que nós consigamos prosseguir. Então deixe de tentar andar na sua própria força, deixe de tentar confiar em si mesmo, ligar o GPS, esquecer o caminho e ouvir outras vozes. Não faça isso. Volte-se para Deus, volte-se para o que Deus tem a dizer e a certeza que a nossa vida vai ser restaurada, a nossa família vai ser reconduzida, a nossa igreja será bem-aventurada, porque nós voltaremos a ouvir a palavra de Deus. É preciso anseio por ouvir e disposição por obedecer. E eu creio que esse mês de outubro é um mês crucial para a nossa igreja. Crucial para muitos que estavam conosco, muitos que ainda estão conosco, mas ainda não estão com o coração voltado para aquilo que Deus está fazendo.
É um momento essencial para que nós possamos buscar o que Deus tem de melhor para a nossa história. E assim viver esse renovo, viver esse recomeço e voltar ao trajeto natural. Mas não confiando em nós, mas confiando porque a alegria do Senhor é a vossa força. Queridos, quando nós olhamos o que Deus tem feito, e nós entendemos que a alegria de Deus está sendo expressa através da vida de cada um de nós, essa alegria que Deus tem de restaurar vidas, de transformar corações, de restaurar histórias, nós podemos ter a certeza que Deus concederá força a cada um de nós para continuarmos a andar de acordo com a vontade dEle. Tape os ouvidos para todas as outras vozes e volte a ouvir apenas o que Deus tem a falar ao seu coração. Quero chamar mais uma vez o grupo de louvor na frente. Nós iremos cantar uma vez a última música. E aí o nosso altar, o nosso coração, voltar a ser o altar de Jesus. Ser Ele que ocupa o primeiro lugar da nossa história. E essa palavra dEle ser que vai orientar a nossa vida. Vamos colocar em pé, nós vamos cantar, mas em forma de oração. Nós estamos aqui sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir o Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Corações que precisam receber essa chama ardente. Essa é a nossa oração. Então cante buscando isso. E você de casa, não perde a oportunidade não. Busque a Deus e coloque o seu coração na presença dEle nesse momento também. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Eu adorei, sempre Pai, esse é o nosso anseio, Deus, na Tua presença. Pedir ao Senhor, a Deus, que venha incendiar o nosso coração, reacender a chama, Pai. Despertar, a Deus, vidas. E assim, Pai, que possamos voltar à centralidade da Tua palavra. Ó Pai, nos perdoe, ó Deus, por tantas vezes nos distrairmos pelo caminho, nos distrairmos, ó Deus, com outras conversações que corrompem os bons costumes, e assim tentar andar segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio trajeto. E muitos de nós temos colhido o fruto dessa realidade, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, e restaura-nos para o louvor da Tua glória. Nos dê, ó Deus, esse prazer de ouvir a Tua palavra, que Teu Santo Espírito cada vez mais mova sobre mentes e corações, dando-nos, ó Deus, o entendimento da Tua vontade, não apenas o entendimento, mas também a ousadia de viver a Tua palavra, ó Pai, e que essa ousadia possa refletir, ó Deus, na nossa vida particular com o Senhor, na nossa família, ó Pai,
nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa igreja, ó Pai. Que isso possa ser algo evidente dia a dia. E assim a Tua palavra seja a nossa orientadora, seja a nossa única regra de fé e prática, ó Pai. Da sede da Tua palavra, Senhor. E que o nosso coração, Deus Cristo, seja realmente, ó Pai, o primeiro. Que o nosso coração seja o altar, o lugar de adoração ao Senhor, ó Pai. E assim possamos, como o conselho de Tiago na sua carta diz, ó Pai, devemos nos despojar de tudo isso, ó Deus, e apenas acolher com mansidão no nosso coração a palavra em nós implantada pelo Senhor, ó Pai. E que a Tua palavra seja sempre, ó Deus, o objetivo maior nosso de buscar, de entender, de compreender. Porque é por meio da Tua palavra que nós conhecemos ao Senhor. É por meio dela que o Senhor se faz conhecido a cada um de nós. E é por meio dela que nós entendemos a Tua vontade, ó Pai. Revela-nos